100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix 100.7, o melhor mix do Brasil, 7h02. Muito bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 20 de dezembro de 2019. Barroso suspende mudanças feitas por Bolsonaro em Conselho da Criança e do Adolescente. Maia diz que não passa na Câmara a proposta de Guedes de imposto sobre transação digital. Queiroz recebeu dinheiro de pizzarias de chefe do escritório do crime, diz MP. Flávio Bolsonaro pede para a STF barrar a investigação pelo MPRJ. Governo registra 99,2 mil novos empregos em novembro, 8º mês consecutivo de criação de vagas. Pagamento instantâneo vai elevar número de transações passíveis de tributação, avalia presidente do Banco Central. Dólar comercial com variação mínima se mantém vendido a R$ 4,06. Saca 50 quilos de açúcar cristal fechou ontem cotada a R$ 71,62, menos 0,71%. Arroba do boi gordo sem variação pelo terceiro dia consecutivo, negociada no estado a R$ 185,00 à vista. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mix Notícias. Temperatura no momento 25 graus, máxima pode chegar a 30. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. E atenção, hein? Na rotatória do Shopping Estrada e saída da Arthur Bernardes, para quem segue para Macaé, vai encontrar o trânsito parado. Manifestação no momento interdita a pista em ambos os sentidos. No quilômetro 68 da BR-101, aqui em Campos. Equipes da concessionária já estão no local e da Polícia Rodoviária está a caminho. Quem vai para o Parque Rodoviário Guarulhos encontra ligeiras retenções. Maior movimentação também na 28 de março, na saída da Campos Farol e Bairro da Penha, com fluxo de caminhões e ônibus pela Avenida Presidente Kennedy em direção à BR-356. Também em toda a extensão da 28 encontramos maior entrada de veículos depois da Felipe Web e prosseguindo até a Barão da Lagoa Dourada. Beira Valão com maior fluxo sentido centro no momento. Ponte da Lapa, trânsito tranquilo, maior movimentação sentido centro. Alberto Torres tem bom fluxo também da Barão de Miracema até a Rocha Leão. Quem segue para Guarulhos pela Ponte General Dutra vai encontrar sempre alguma retenção até o aeroporto. No sentido contrário, o maior fluxo é da segunda passarela até a Ponte Alaí Ferreira. E na sequência, depois que desce a ponte, cruzando aqui 15 de novembro e toda a extensão da Espírito Santo. Pilinca Formosa, voluntários e conselheiros José Fernandes, o fluxo é mais calmo. Também na descida da Ponte Leonel Brizola e mediações do mercado, o trânsito é normal nesse momento. Mix Notícias. O ministro Luiz Roberto Barroso do STF suspendeu nesta quinta-feira parte do decreto do presidente Jair Bolsonaro que alterou o funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Para o ministro, o decreto esvazia e inviabiliza a participação de entidades no Conselho. O Conselho é responsável, entre outras coisas, por definir diretrizes para a Política Nacional de Defesa da Criança e do Adolescente, além de fiscalizar as ações executadas pelo governo no que diz respeito à população infanto-juvenil. O decreto presidencial, publicado no começo de setembro, reduziu o número de conselheiros, derrubou as regras para a escolha dos representantes da sociedade civil no órgão e, na ocasião, dispensou os integrantes do Conselho. O ministro concedeu liminar, decisão provisória, a pedido da Procuradoria-Geral da República para determinar reestabelecimento do mandato dos antigos conselheiros até o fim, eleição dos representantes das entidades da sociedade civil em assembleia específica, conforme o regimento interno do Comanda, e também entre outras medidas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou nesta quinta-feira que a resposta da Câmara à criação de um imposto sobre transações financeiras digitais será não. O ministro da Economia, Paulo Guedes, levantou a possibilidade na quarta-feira. Segundo Maia, a arrecadação com o novo tributo, segundo Guedes, a arrecadação com o novo tributo permitiria a desoneração de folhas de pagamentos, que, segundo o ministro, é o mais cruel e perverso de todos os impostos. A resposta da Câmara vai ser não. Imposto sobre movimentação financeira com o nome que você queira dar. Você pode dar o nome que você quiser, afirmou Maia durante café da manhã com jornalistas na residência oficial da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara também falou sobre a possibilidade do presidente Jair Bolsonaro vetar o fundo eleitoral, sobre a tramitação da PEC também da segunda instância e sobre o caso do Flávio Queiroz. Mix Notícias.
Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, recebeu repasses de 2 pizzarias controladas, segundo o Ministério Público Estadual, pelo ex-capitão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Adriano Magalhães da Nóbrega. O miliciano é investigado por integrar o chamado Escritório do Crime, um grupo de matadores de aluguel que atua no Rio de Janeiro. A quadrilha foi alvo da Operação Intocáveis do MP em janeiro de 2019. As informações constam do documento que pediu as buscas e apreensões ocorridas na última quarta-feira, em endereços relacionados ao senador Flávio Bolsonaro. A investigação é de promotores do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A defesa do senador Flávio Bolsonaro, PSL Rio de Janeiro, acionou o STF para barrar as investigações do Ministério Público sobre suposto esquema de corrupção em seu gabinete na Alerj. Protocolado um dia depois de cumpridos 24 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao parlamentar. O habeas corpus se insurge contra a decisão proferida pelo ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que em junho rejeitou a suspensão das apurações. No despacho de 21 de junho, Fischer escreveu não vislumbrar o constrangimento ilegal alegado pela defesa do senador, filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro. Para o ministro, a investigação é lícita e as movimentações bancárias suspeitas de fato são indícios da prática de lavagem de dinheiro. Mix Notícias. O Ministério da Economia informou nesta quinta-feira que foram criadas em novembro 99.232 vagas de emprego formal no país, segundo dados do CAGED. Novembro foi o 8º mês consecutivo de criação de vagas com carteira assinada. O resultado é o melhor para o mês desde 2010, quando foram gerados 138.247 novos postos de trabalho. O saldo do mês é resultado de 1.291.837 admissões e 1.192.605 demissões. De acordo com o Ministério da Economia, o resultado positivo foi puxado pelo comércio e pelos serviços. 5 dos 8 setores econômicos mais demitiram do que contrataram. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou ontem que o volume de transações financeiras digitais no país deve aumentar e muito, com a instituição do sistema de pagamentos instantâneos previsto para entrar em vigor até o fim de 2020. Esse sistema vai permitir a transferência de recursos entre pessoas 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem a necessidade da utilização de rede bancária. Ele acrescentou que, com o sistema, mais pessoas serão agregadas a uma possível base de tributação dessas transações. O presidente do Banco Central deu as declarações um dia depois do ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciar que estuda propor a criação de um imposto sobre essas transações. Campos Neto, porém, não quis se pronunciar especificamente sobre esse assunto. Mix Notícias. O padrão de comercialização do gás natural veicular em todo o país vai mudar do atual metro cúbico para massa, isso é, será vendido em quilograma. Com o objetivo de receber sugestões e contribuições da sociedade para a proposta que vai regulamentar a mudança, o Inmetro abriu na última segunda-feira consulta pública. As contribuições podem ser enviadas até o dia 13 de fevereiro no site do Inmetro. O chefe da divisão de supervisão em metrologia legal do Inmetro disse que a mudança no padrão de medição baseia-se em estudo de técnicos no próprio órgão. A mudança é crucial e tem que acontecer. É importante para trazer para a sociedade uma melhor qualidade nesse controle e maior segurança na medição. Ele esclarece que a mudança está alinhada com padrões da Organização Internacional de Metrologia Legal e deverá ocorrer no primeiro semestre de 2020, com prazo de adaptação de 2 anos para que revendedores e distribuidores de combustíveis façam os ajustes necessários em seus instrumentos. O investimento é do mercado, destacou. Não haverá mudança no kit para o consumidor. O INEA já oferece consulta unificada a processos de licenças ambientais. A iniciativa faz parte dos esforços empreendidos pelo Instituto que visam a simplificação e a desburocratização do licenciamento ambiental. Para isso, o interessado deverá acessar o portal do INEA, inea.rj.gov.br. Na homepage, o usuário deverá clicar no banner Consultas a Processos e EIAS-RIMAS e, em seguida, clicar em Consultar Processos. O próximo passo é digitar o número do processo ou o nome do interessado ou aplicar os demais filtros conforme interesse para localizar o processo desejado, seja ele físico ou digital. Essa consulta unificada tem como objetivo proporcionar ao empreendedor ou ao cidadão mais clareza nos trâmites relacionados ao andamento dos processos de licenciamento ambiental.
Mix Notícias. As inscrições para o ano letivo de 2020 do Pré-Vestibular Social Teorema da UENF estão abertas. O pré-vestibular é um curso gratuito preparatório para as provas de vestibulares e tem seu corpo docente formado por mestrandos, mestres e doutorandos da UENF. Em 2019, 21 alunos que cursaram o Pré-Vestibular Social Teorema obtiveram aprovações em diversas instituições de ensino, tanto no âmbito público quanto privado. O pré-vestibular é gratuito, porém é cobrada uma taxa de inscrição R$ 30 e de matrícula 20, que será revertida em material para a aula. A taxa de inscrição deve ser depositada na conta da Fundenor UENF. O leilão de transmissão da ANEEL encerrou nesta quinta-feira com todos os 12 lotes arrematados. As concessões são voltadas para a construção de 2.470 quilômetros de linhas de transmissão de energia e subestações com capacidade de transformação de 7.800 megavolts-amperes. A companhia Transmissão de Energia Elétrica Paulista e empresas de construção e engenharia lideraram o certame, que ocorreu em clima de forte concorrência e deságios recordes, que na média foram de 60,3%. O leilão tem investimentos previstos da ordem de 4,18 bilhões de reais e geração de 8.782 mil empregos diretos, segundo a ANEEL. As instalações de transmissão devem entrar em operação comercial no prazo de 36 a 60 meses, a partir da assinatura dos contratos de concessão. Mix Notícias. A partir de 2020, os bancos poderão cobrar pelo limite de crédito que disponibilizam no cheque especial. A autorização pelo Banco Central foi anunciada no fim do mês passado, junto com a medida que coloca uma barreira nos juros da modalidade, que poderão ser de no máximo 8% ao mês, próximo de 150% ao ano. Por enquanto, os bancos só são remunerados quando os clientes de fato usam o cheque especial e, portanto, pagam juros, e não podem cobrar apenas para oferecer esse crédito. Quem tem até R$ 500 de limite no cheque especial não poderá ser cobrado por isso. Quem tiver mais pagará até 0,25% sobre o valor que exceder esses R$ 500. O Banco Central autorizou a cobrança da taxa uma vez por mês. Segundo o BC, cerca de 19 milhões de usuários de cheque especial têm limite de até R$ 500 e estão isentos. A confiança dos empresários do setor de construção aumentou em novembro na comparação em outubro e a intenção de investimento é a maior desde novembro de 2014. É o que mostra a sondagem Indústria da Construção, divulgada ontem pela CNI. Apesar do registro de leve recuo nos indicadores relacionados à produção, o índice de intenção de investimento chegou à marca de 42,2 pontos, contra 37,9 pontos no mês anterior, o que mostra otimismo em relação aos rumos do setor. O indicador varia de 0 a 100 pontos. Quanto maior o valor, maior a disposição do empresário para investir. Mix Notícias. Decreto publicado pelo governo nesta quinta-feira define que os órgãos da Administração Pública Federal terão até o dia 1º de junho de 2020 para classificar o risco das atividades fiscalizadas. O decreto regulamenta parte da chamada Lei da Liberdade Econômica, que, segundo o governo federal, visa diminuir a burocracia para as empresas. De acordo com o decreto, as atividades deverão ser classificadas em 3 níveis de riscos pelos órgãos públicos. Atividade de risco nível 1 serão dispensadas de alvará. Nível 2 serão liberadas mediante licenciamento simplificado, bastando atestado de profissionais técnicos. O tipo de atestado, laudo ou certificado deverá ser definido por cada órgão. Nível 3 seguirão com o processo já existente. Segundo o secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, a Administração Pública Federal é formada por 181 órgãos e não há um mapeamento de quantos desses órgãos são responsáveis por liberações de atividades econômicas. O Ministério Público Federal denunciou ontem o presidente da OAB Brasil, Felipe Santa Cruz, pelo crime de calúnia. Na ação, o procurador responsável pelo caso pede o afastamento de Santa Cruz do cargo. Segundo o MPF, o presidente da OAB caluniou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, durante uma entrevista a um jornal em julho deste ano, quando afirmou que Moro usa o cargo, aniquila a independência da Polícia Federal e ainda banca o chefe da quadrilha ao dizer que sabe das conversas de autoridades que não são investigadas. Na denúncia apresentada à Justiça Federal no Distrito Federal, Marques de Oliveira afirma que Santa Cruz tem conduta não condizente ao cargo. Mix Notícias.
A indústria teve bom desempenho no mês de novembro, atingindo resultados acima do comum para o mês. A conclusão foi do estudo Sondagem Industrial, desenvolvido mensalmente pela CNI e divulgado ontem. O levantamento avalia uma série de aspectos da produção industrial e sintetiza a situação das empresas brasileiras do setor em indicadores com notas que vão de 0 a 100. Um deles é empregado para medir o crescimento da produção. No mês passado, o índice atingiu 50,9 e bateu os resultados de novembro de 2018, 17 e 16. Destaca-se que o índice de produção não costuma se situar acima dos 50 pontos em novembro, indicando aumento da produção, destaca o estudo. O número de empregados ficou em 50 pontos, estável em relação ao mês anterior, e que, segundo a CNI, também não é comum para o mês, em razão da desaceleração que marca o período. A receita do setor de seguros cresceu no acumulado de janeiro a outubro 12,6%, com um faturamento de 220,6 bilhões de reais, excluindo a saúde suplementar e o seguro DPVAT. De novembro de 2018 a outubro de 2019, a expansão foi de 10,3%. O presidente da Confederação Nacional das Seguradoras disse ontem que os meses de novembro e dezembro, historicamente, são característicos de um crescimento maior do seguro de vida gerador de benefício livre, que até outubro registraram alta de 18,7%, o que fez com que a expansão do setor esse ano ultrapassasse os 2 dígitos. O crescimento do mercado segurador brasileiro este ano, como ocorreu em 2018, não foi homogêneo. O setor de seguros automotivos cresceu apenas 0,41% até outubro, devido à produção menor de automóveis, à queda da renda média do trabalhador, ao aumento do transporte de aplicativos ou uberização, entre outros fatores. Já os seguros de danos e responsabilidades, que incluem automóveis, cresceram 5,4% em 10 meses. Mix Notícias. A espera chegou ao fim de forma épica. Na briga pelo título mundial de 2019, Ítalo Ferreira e Gabriel Medina foram o limite e na decisão da etapa derradeira do circuito, foi o Potiguar quem levou a melhor para entrar para a história. Em Pipeline, Ítalo bateu Medina na grande final para conquistar seu primeiro título mundial aos 25 anos. Ao levantar o troféu no Havaí, cravou seu nome no hall de campeões e barrou o rival no sonho do tricampeonato. Ítalo entra para o seleto grupo dos campeões mundiais, que também já conta com o próprio Medina, campeão em 2014 e 2018, e Adriano de Souza, o mineirinho, campeão em 2015. O Potiguar foi eleito o estreante do ano na temporada de 2015 e por muito pouco não esteve na briga pelo título mundial daquela temporada. Foi o 7º ao final da disputa. Desde então, se manteve na elite e se firmou como um dos grandes nomes do surf mundial. Falta pouco para o grande dia. O Flamengo realizou nesta sexta-feira o último treino antes da final do Mundial de Clubes contra o Liverpool. A atividade foi realizada em Doha pela manhã, ainda madrugada no Brasil, e teve apenas os seus primeiros 15 minutos abertos para a imprensa. À tarde, o capitão Everton Ribeiro e o técnico Jorge Jesus vão participar da entrevista coletiva. Enquanto a imprensa teve acesso ao treino, foi possível acompanhar apenas o aquecimento dos jogadores. A atividade foi fechada assim que Jesus distribuiu os coletes para o início do trabalho no campo. De qualquer forma, não há dúvida na escalação. O Flamengo vai a campo em busca do bicampeonato com a mesma escalação que bateu o Al Hilal na semifinal. Você que foi Penharol, Emelec, Inter, Grêmio, River, Al Hilal e agora Liverpool, não nos abandone nesse último capítulo. Mix Notícias. O presidente Jair Bolsonaro sinalizou na noite de ontem que sancionará o fundo eleitoral de 2 bilhões proposto no orçamento de 2020, alegando que, caso contrário, ele poderia ser enquadrado em crime de responsabilidade e sofrer um processo de impeachment. Pela manhã, o presidente havia dito que a tendência era vetar o valor. Em transmissão ao vivo em uma rede social, Bolsonaro justificou que o artigo 85 da Constituição cita que são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, em especial contra o exercício de direitos políticos individuais e sociais. O Congresso pode entender que eu, ao vetar o fundo, atentei contra este dispositivo constitucional e instalar um processo de impeachment contra mim. E daí, disse o presidente. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, comprometeu-se nesta quinta-feira a antecipar a transferência da segunda parcela de 76 milhões da ajuda emergencial para ajudar na crise da saúde municipal do Rio de Janeiro. O valor, que seria pago até o dia 15 de janeiro, será antecipado para antes do final de ano,
de acordo com o ministro. A declaração foi feita durante uma reunião com os secretários municipal e estadual de saúde, além de deputados federais do Rio e representantes do Ministério Público. Fazendo os esforços, a gente vai antecipar e vai fazer esse repasse ainda nesse exercício até o dia 28 de dezembro, explicou o ministro. Mix Notícias. A maioria dos ministros do STF votou ontem para suspender a medida provisória 904/19, que extinguiu o pagamento do seguro DPVAT, contribuição obrigatória para cobrir gastos de acidentes causados por veículos. A ação foi proposta pela rede após a medida ter sido assinada no mês passado pelo presidente Jair Bolsonaro. Até o momento, por 6-2, os ministros da Corte seguiram o entendimento do relator, o ministro Edson Fachin. Para o ministro, o DPVAT tem uma função social. Também votaram nesse sentido os ministros Alexandre de Moraes, Marco Aurélio, Luiz Fux, Rosa Weber e o presidente Dias Toffoli. Luiz Roberto Barroso se declarou suspeito para julgar o caso. Os trabalhadores sem conta na Caixa Econômica Federal nascidos de janeiro a outubro poderão retirar hoje o valor complementar do saque imediato do FGTS. Tem direito à retirada complementar os beneficiários com contas ativas ou inativas, com saldo de até R$ 998 em 24 de julho. O trabalhador poderá sacar de cada conta até R$ 498, a diferença entre R$ 500 e R$ 998. As retiradas poderão ser feitas pelos mesmos canais onde o trabalhador retirou os R$ 500 do saque imediato nos últimos meses. Mix Notícias. O ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, do PSB, foi preso no fim da noite de quinta-feira ontem, após desembarcar no Rio Grande do Norte, ao retornar de viagem à Europa. O político é um dos alvos da 7ª fase da Operação Calvário, que investiga desvios de 134,2 milhões na saúde e educação da Paraíba. Ao desembarcar no Terminal Internacional de Natal, Coutinho já era guardado por policiais federais que o acompanharam até a sede da Polícia Federal em João Pessoa. O deputado Fábio Trade, do PSD, Mato Grosso, relator da proposta de emenda à Constituição que permite a prisão após condenação em segunda instância, afirmou em entrevista ver pontos polêmicos na proposta. Segundo ele, esses pontos têm gerado discussões entre os parlamentares. A PEC está em análise em uma comissão especial da Câmara dos Deputados. O relatório de Trade sobre o tema ainda terá de ser apresentado e votado. O texto a ser aprovado pela comissão será enviado para votação no plenário da Casa. Segundo ele ainda, um dos debates mais acalorados sobre a PEC tem relação à extensão da proposta, isso é, se a prisão em segunda instância pode ser determinada somente na questão penal ou também nas demais, como a tributária, por exemplo. Mix Notícias. Alunos dos cursos de graduação das universidades estaduais do Rio de Janeiro poderão acumular bolsas de desenvolvimento da pesquisa, ensino e extensão universitária. É o que determina a Lei 8.656/19, sancionada pelo governador e publicado no Diário Oficial de ontem. A lei autoriza que as instituições estaduais de ensino superior poderão conceder diferentes tipos de bolsa, com a possibilidade de acumular o benefício. A Bolsa Permanência para estudantes em condições de vulnerabilidade social, a de extensão para o desenvolvimento de projetos e programas de pesquisa e produção de eventos, de monitoria, oferecido a alunos que prestam auxílio aos demais estudantes de determinada disciplina, de empreendedorismo para a promoção de projetos que tenham caráter inovador e que desenvolvam novos produtos ou serviços, além das bolsas para estágios interno e externo e de iniciação científica. Para recebimento das bolsas, os alunos terão que estar regularmente matriculados e apresentar indicadores satisfatórios de desempenho acadêmico definidos pela instituição. Depois de amargar resultados negativos na geração de empregos por vários meses, o Rio surpreendeu em novembro, ocupando o segundo lugar entre os estados que mais contrataram. Foram criados 16.922 postos, sendo 13.368 no comércio e 5.148 no setor de serviços. A construção civil fechou com 1.117 vagas e a indústria outras 292. No acumulado do ano, o Rio registra saldo positivo de 26.762 empregos formais, segundo o CAGED, divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério da Economia. Você ouviu Mix Notícias. Mix.